vou falar para vocês Malaquias 3. Hoje eu quero falar só de um versículo, Malaquias 3. Vou falar do 10. Prestem atenção no 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Este versículo é o que pega. Este versículo são o que muitos usam de repente para enganar o fiel, para enganar a você que vai na igreja buscar a palavra de Deus. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Quando ele diz para que haja alimento em minha casa, em nenhum momento ele citou moeda corrente ou dinheiro. Em nenhum momento foi citado moeda ou dinheiro. Foi citado aqui alimentos em minha casa. E o que você entende por alimentos? Alimentos, no mundo de hoje, pode ser arroz, feijão, pão, tudo aquilo que serve para sustentar ou matar a fome de alguém. Cestas básicas, enfim. E quando ele diz, ponham-me à prova, ele continua falando, e diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aqui Deus não está falando de milagres, de curar, está falando de bênçãos, está falando de um tempo agradável, no momento da plantação, no momento da colheita, está falando de coisas benéficas para o povo da época. Em nenhum momento, ele se referiu à palavra dízimo como moeda. Porque aqui, quando se fala em depósito, é um salão para guardar os grãos da época. Os grãos que sustentaria toda uma humanidade. Em nenhum momento está escrito aqui de dinheiro, de moeda corrente, de ouro, o que quer que seja. Então, meus amigos, Malaquias 3, o versículo 10, repito, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus
e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Então, senhores, é de se pensar quando alguém usa um púlpito e diz: venda a sua televisão, venda a sua geladeira, tira o dinheiro do aluguel e dê para o Senhor Deus, que Ele lhes dará tantas bênçãos que você será abençoado o resto da tua vida. Deus não vende bênçãos. Deus não vende o milagre. Deus já tem tudo isso, é dele. O planeta é dele. Ele tem de sobra para nos dar e não precisa tirar de ninguém. Não precisa tirar de ninguém. Então vamos prestar atenção. Eu disse que eu ia falar o 10, mas eu vou falar o 11, porque mais ou menos o que eu acabei de falar, né? O 11 diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas e as vindeiras nos campos não poderão o seu fruto, não perderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então ali em cima ele já disse que eles iam derramar sobre todos aqui tantas bênçãos que nem teriam onde guardá-las. Não foi isso que ele disse? E no 11 ele já disse, então aí, ó, eu vou passar para vocês os dois unificados, para que vocês prestem bastante atenção, que faz sentido o que eu estou falando. Ó, 10, presta atenção então, que é Malaquias 3, versículos 10 e 11. Olha só: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Presta atenção agora no 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as vindeiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele disse em dízimo, foram os alimentos que ele pediu para aquele povo que estava passando necessidade. E quando ele disse que iria derramar sobre vocês tantas bênçãos, seriam um ar, a chuva, o sol, tudo na medida certa, para que tudo que ali naquela terra fosse plantada poderia dar em abundância, que sobraria, mas teria tanto que não teria nem lugar para guardar, né? E aí ainda ele diz que impediria as pragas de devorarem as colheitas, né? E que as vindeiras não ia perder nenhum fruto mais. Mais explicado do que isso, em algum momento, no versículo 10 e 11, né? No versículo 10 e 11 de Malaquias 3, vocês ouviram aqui eu falar em moeda, em dinheiro ou em pedras, esmeraldas, alguma coisa do tipo? Vocês ouviram eu dizer aqui para que vocês
dessem dinheiro para que Deus pudesse operar obras na sua vida? Não, vocês não ouviram nada disso. O que vocês ouviram foi para quê? Vamos dizer aí, levassem o dízimo ao depósito do templo, para que houvesse alimento na casa, para que aquele povo pudesse se alimentar. E o que vocês ouviram também foi que Deus impediria as pragas de devorarem as colheitas e que as vindeiras, não perderia mais frutos. Isso vocês ouviram. Então vocês não ouviram em nenhum momento eu dizer a palavra moeda, dinheiro, ouro, esmeralda, o que quer que seja. Portanto, finalizo dizendo: Deus não vende milagre. Deus não precisa do seu dinheiro. Aí você vai falar, mas a igreja tem que pagar aluguel, pagar força, pagar água. Para, gente. Para. A partir do momento em que Deus capacita uma pessoa para pregar em teu nome, Deus dará a providência. Ele não precisa explorar o próximo. Ele não precisa tirar do próximo. Deus dará a providência de alguma forma. O dízimo ele não pode obrigar, mas a oferta ele pode. Porque a oferta você dá quanto você pode. E você não precisa se identificar, porque quando você vai dar oferta, a oferta ele vai dar a você de repente um envelope em branco, você coloca a tua oferta, não importa o valor, dentro deste envelope e leva, e joga lá na urna, na caixa, onde quer que seja. Isto é oferta. Agora o dízimo é igual fazem por aí, 10% do que você ganha. E não é só 10% do que você ganha trabalhando, é 10% do total que você recebe na tua casa. É 10% do que você vender. Então presta atenção, isso é uma imposição de muitos por aí. E ainda tem mais, tem aqueles que tem até a maquininha de cobrar, a maquininha de cartão. Tem boleto também. Tem boleto. E tem a dura do pastor se você não pagar o dízimo, ou do pregador. Tem a dura dele ainda. Porque se você não dá o dízimo, você não é reconhecido como um membro da igreja. E Deus não precisa disso. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, Ele enviou para salvar a humanidade. E Deus não tinha religião, muito menos Jesus. Ele pediu para que seu Filho viesse ao mundo salvar a humanidade. E não queria saber nada de religião. A religião é coisa do homem. Foi o homem que inventou. O homem que elaborou. Mas, na verdade, a religião somos nós. Eu, você, que é a nossa conduta que vai nos dizer se estamos seguindo a Deus ou não. Pense nisso. Caso eu monte esse templo, vai ser dentro dessas colocações que nós vamos agir. Pensando no próximo de verdade, ajudando o próximo de verdade e não explorando ninguém. Porque a partir do momento em que o líder deste templo da corrente positiva estiver sendo orientado ou subordinado a esta força superior, este líder terá certeza de que essa força superior vai agir dentro das conformidades para que este líder possa arcar com as consequências dos aluguéis e assim por diante. Pense nisso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Vamos ouvir a bênção da água e a consagração
Já já eu volto com os ouvintes. Passei para vocês Malaquias 3, versículos 10 e 11. Vamos ouvir.